Bom, a gente tá aqui em Belgrado hoje, na Sérvia, essa cidade que eu já considero pacas e que eu quero pedir um visto de residência aqui, que é muito bom. Mas hoje a gente veio aqui explicar pra vocês um pouquinho de como a gente viaja, tipo, como a gente planeja nossas viagens. Antes a gente viajava de uma forma bem diferente, a gente fez bastante mochilão. Então a gente, tipo, colocava a mochila nas costas, escolhia os lugares que a gente queria, ficava pulando de cidade em cidade e geralmente dormia em hostel com quarto compartilhado. Essa é uma forma de viajar bem barata, porque hostel geralmente é bem mais barato. Só que hoje a gente não viaja assim, porque a gente trabalha de casa. A gente viaja trabalhando. Ou a gente trabalha enquanto viaja. Algo assim. Ou ambos juntos. É. Então agora a gente precisa alugar um lugar pra gente ficar com o mínimo de conforto e privacidade, porque a gente trabalha de casa, então a gente precisa de um lugar fixo pra ficar e tem que ter uma internet muito boa, senão a gente não consegue trabalhar. E nesse vídeo aí a gente vai tentar dar algumas dicas de como a gente faz em relação a valores que a gente paga, como que a gente organiza os lugares que a gente vai. Vocês devem estar pensando assim, bom, esse casal eles devem viajar, eles não devem fazer planejamento porra nenhuma. Realmente a gente não planeja muito não. A gente resolve de uma cidade pra outra em um mês. Mas também não é bem assim, a gente não é tão doido assim, porque se você for muito louco desse jeito, você gasta mais dinheiro e vive de uma forma não tão legal em cada cidade. O que a gente faz, a gente divide em 3 passos. O primeiro passo que a gente faz é o seguinte, a gente entra num site chamado Nomad List. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem. Esse é um site que ele é mantido pela comunidade nômade. Esse site tem uma porrada de informação. Tipo de informação assim, qual que é a melhor operadora de celular, qual é o melhor lugar para você comprar eletrônicos, qual é, sei lá, a umidade do ar, qual é a temperatura, o preço de uma cerveja, que isso é importantíssimo. Isso é uma coisa que não pode faltar. Com base nisso, nesse site também ele tem um fórum, e esse fórum você consegue fazer perguntas para pessoas que já viveram nesse lugar. Por exemplo, existem cidades, são chaves, que a gente já sabe que são para nômades, que seria Belgrado, o Sudeste Asiático, essas cidades. Mas tem cidades que realmente não tem informação, mas nesse site tem. Uma coisa muito engraçada nesse site, que é muito útil, é um mapa que tem nesse site, chama mapa de vizinhança. Esse mapa de vizinhança é muito engraçado, vocês não têm noção. Você entra e vê que tipo de vizinhança é a cidade. Então, por exemplo, onde a gente tá aqui, em Belgrado, o bairro, tá escrito como Silicon Valley. Por que que tá escrito assim? Porque dentro de vários cafés, o pessoal normalmente está acostumado a trabalhar desses cafés. Então, você entra, realmente parece que você tá, sei lá, no Silicon Valley. Eu nunca fui no Silicon Valley, mas deve ser mais ou menos assim. As pessoas trabalham desses cafés. Outro exemplo, em Berlim existe uma área do mapa, eles são marcados com cores, né? São verde, vermelho. Existe uma área que é chamada drug dealers, que são vendedores de droga. E por coincidência, esse bairro é o bairro do Berghain. Para quem não conhece, Berghain é um clube de música eletrônica conhecido no mundo inteiro. Acessem esse mapa e deem risada. Passado o primeiro passo, que é onde a gente faz um filtro de 2 a 3 cidades, a gente entra em 2 sites que se chamam Numbeo e Spatsan. Esses sites, o que acontece? Você consegue ver o preço de cada item, o custo de vida de cada cidade. É um site muito foda. Por exemplo, você consegue ver o quilo do pó do café, arroz, cerveja, claro. Você consegue ver quantos % é mais caro ou mais barato em comparação com as cidades. Por exemplo, a gente está procurando o custo de vida na Turquia, Istambul, que daqui a gente vai para lá. Eu olhei ontem e lá tá escrito que Istambul é 7% mais barato do que Belgrado. Aí eu olhei os preços, tá? O aluguel é mais baixo, a cerveja é mais cara, porém o vinho é mais barato. O pão é mais barato, o litro de óleo, litro de leite. Então você consegue ver, tem muita informação mesmo. E até hoje, até esse tempo que a gente está vivendo em cada cidade e viajando, realmente esses preços são condizentes. Feito esses 2 filtros dessas 2 cidades no Nomad List, a gente calcula os preços nesses 2 sites, Numbeo e Spatsan, e vê o custo-benefício de cada cidade. E a gente vê o que a gente quer, que vibe que a gente quer. Por exemplo, a gente não vai somente em cidades de praia, a gente não prefere somente cidades grandes, a gente não prefere só cidades pequenininhas, a gente depende da vibe. Aí é uma coisa mais pessoal. Por exemplo, quando a gente foi morar em Budva, em Montenegro, a Daiane queria ficar numa cidade de praia, então a gente ficou quase um mês numa cidade de praia pequena, uma vibe mais suave. Belgrado, a gente queria já tipo, que é uma cidade maior, tem rolê, verão, negada na rua. Nesse site você consegue ver realmente preços
certinhos. Por exemplo, uma caixa de ovo na Turquia, eu tô dando exemplo besta, tá? Uma caixa de ovo com 12 ovos na Turquia custa R$6. 1 litro de leite custa R$2,80. O nosso teto de custo é R$4.000. Então a gente trabalha com esses R$4.000, R$2.000 pra cada pessoa. Nesses R$4.000, entre nós dois, tá incluso a nossa moradia, a alimentação e o mais importante, a tacação. Tacação, olha esse verbo, né? Tacação. Tacação é diversão, não é nada demais que diversão. É, gíria do interiorzão aí de São Paulo, né? De Campinas, dos campineiros. Porque depende de cada cidade. Tipo, Belgrado é uma cidade que, se você quiser, você fica no rolê o dia inteiro. Tipo, Berlim. Então, você vai ficar na tacação. Só que também, não somos tão doidos assim. A gente regula os nossos, a gente vai controlando. A gente só vai pra baladas que começam às 5 da manhã, mas é normal. É isso aí. Feito o filtro das duas cidades, escolhida a cidade, a gente mira na cidade, isso faltando uns 15 dias e pá, vamos nessa cidade aqui. Já escolhemos a vibe que a gente quer, tá, pá. Escolhemos a cidade, vamos lá. O pior passo agora, o Airbnb. Por que o Airbnb é o pior? Porque 70% do nosso custo fixo é Airbnb, é a hospedagem. Porque a gente precisa escolher lugares que tem privacidade, internet boa, que seja bem localizado, então a gente perde muito tempo nisso. O Airbnb, para quem não conhece, é uma plataforma que você aluga imóveis sem ter aquela burocracia que a gente tem no Brasil. Por exemplo, você não precisa de contrato, você não precisa dessas coisas, é super fácil, você paga no cartão de crédito. Se não fosse o Airbnb, eu acho que a gente não conseguiria ter esse estilo de vida. É como se você fosse buscar um hotel. Isso. É a mesma coisa. É como se fosse um hotel mesmo. Na plataforma do Airbnb, você consegue colocar vários filtros. Por exemplo, a gente quer uma casa que tem internet, que tenha cozinha, que tenha ferro de passar. Bem que a gente não passa roupa, então foda-se, ferro de passar a gente não usa. Secador de cabelo. Secador de cabelo. Então a gente consegue fazer esses filtros e colocar um preço. Normalmente a gente coloca um preço uns 30, 50% mais caro do que o nosso orçamento. Eu já vou explicar o porquê. Já. Fica aí, não sai. Feito isso, a gente faz uma lista com 10 opções, que esse seria um filtro bruto. Ah, eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você se cadastrar e alugar fizer o primeiro aluguel por esse link, você ganha R$100 na sua hospedagem. Feito esse filtro de 10 imóveis, a gente para de pesquisar, aí a gente volta e vai olhando imóvel por imóvel. Desses imóveis, a gente vai olhando se o imóvel é mais velho, que a gente já entrou numas furadas de imóvel velho. A gente vai vendo se tem lugar para colocar o computador, como a gente tem que ter um espaço para trabalhar. Feito isso, a gente vai limpando esses filtros, a gente vai limpando essa lista que a gente faz. Normalmente a gente chega até o final com 5 imóveis. Daqueles 10, a gente chega com 5. E aí que vem a sacada, que a gente consegue economizar bem. A gente cria um textinho para negociar com os donos. Então esse texto a gente conta uma história triste. A gente fala que a gente não tem muito dinheiro, que a gente é da América do Sul, a moeda desvalorizada, blá blá blá. E detalhe, a gente nunca fala que a gente tá viajando o mundo e trabalhando, porque para essas pessoas, normalmente as pessoas acham que a gente tem dinheiro. Então eles não dão desconto. Quase ninguém sabe que tem como você conversar, você fazer negociação no Airbnb. A gente manda esses textos pra eles, é um texto meio padrão, assim, não tem nada demais, realmente. Aluga aí que eu tô sem dinheiro e tal. E você negocia na feira, tá ligado? A maioria das respostas é não, porque eles acham que eles vão alugar por mais caro. Só que aí tem um argumento chave que você pode usar, que a gente entra em contato um pouquinho antes da data que a gente quer entrar. Por exemplo, se a gente quer entrar no dia 10, no dia 10 a gente quer entrar em contato dia 7, dia 8. O argumento que a gente usa é: você vai deixar o apartamento aí vazio? Hein, cuzão? Vai deixar? E aí, com esse argumento, normalmente as pessoas dão um desconto aí de uns 30%, 40%. Isso ajuda bastante. Normalmente a gente fecha apenas um mês de aluguel, porque a gente vai primeiro ver se vale a pena ficar com o lugar. Se a gente curtiu o lugar e chegou lá, é da hora, do jeito que a gente... É a nossa casa e também é o nosso escritório. Então, você tem que ter um lugar legal. Feito isso, se a gente curtiu a casa, a gente entra em contato com o cara de novo, que aí a gente já vai ter o WhatsApp e tudo, e fala assim, ó, quero ficar mais 2 meses, dá mais desconto. Porque a gente é assim, a gente precisa de desconto e foda-se, pedimos desconto mesmo, já era. Quem não chora não mama, adora essa coisa aí. A cabeça dele é tão grande que não cabe na câmera. Caralho, não cabe mesmo. Conseguido o desconto, conversar, a gente entra nos fóruns daquele Nomad List. Feito isso, a gente vai, compra passagem de ônibus, normalmente é ônibus, que são cidades mais próximas, a gente dificilmente atravessa, assim. Pronto, é só chegar no lugar e tacar. Mentira, não é só tacar. A gente chega na cidade e
gente mora durante tempo. Aí a gente vai descobrindo como é viver como um local nessa cidade. É isso, eu acho que ficou grande pra caralho esse vídeo, mas eu falo pra caralho. E só que eu queria... É porque a gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente começou, que a gente não achava informação de como planejar isso. Então espero que vocês tenham curtido, espero que quem estiver vendo e tiver interesse por isso, aprofunde mais nisso. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários aqui. A gente sempre curte ajudar. E assim, este estilo de vida não é caro. Não é caro mesmo, assim. A gente tá fazendo, nossa, tá até saindo um pouco mais barato, sei lá, 10% mais em conta do que a gente tinha na cidade, no Brasil. Então é isso aí. Tchau! Tchau! Como eles dizem em Belgrado. Tchau! E como de costume, se você chegou até essa parte desse vídeo, eu gostaria de pedir uma ajuda. Vocês poderiam enviar uma caipirinha e um pratinho de feijoada pra mim pelo meu e-mail tá aqui embaixo, ou então pela minha caixa postal 12345669969. 6969? Eu não vou pedir nada. Pede um cachorro, pede qualquer coisa, pede um prato de, sei lá, de estrogonofe. Putz, estrogonofe é top, hein? Por que eu tenho saudade? Ela é fria, ela não gosta de ninguém, nem de mim ela gosta. Eu quero meu cachorro. Manda e-mail pra minha mãe e fala pra ela trazer meu cachorro em janeiro. Em vez de querer a família, que é o cachorro. É que minha família já vai vir em janeiro. Agora tchau de verdade.